Olá, queridos alunos e queridas alunas da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Eu me chamo Gutenberg, sou professor de matemática e hoje a aula que será apresentada para vocês, o tema dela será circunferência, elementos da circunferência, na verdade resoluções de exercícios que tem relação com o tema circunferência, elementos da circunferência e comprimento da circunferência. Lá na matriz, né, nós estamos aqui, ó, dos conteúdos que devemos passar, né? Nós estamos aqui, cadê? Aqui, de 2 a 26 de março, resolução de problemas da circunferência. Então, nós, só para resumir, né? Nós teremos aulas toda terça-feira das 7h30 às 8h20 e toda quarta-feira, né, das 8h30 às 9h20. Essa aula de terça é para vocês assistirem a aula, né, que eu vou passar para vocês, tá gravado, vai ser gravada, eu vou passar para vocês. Aí vocês vão ter a possibilidade de resolver as atividades, os exercícios, e quarta-feira nós corrigiremos, tá? Então tá aqui, ó. Essa seria a atividade de matemática. E aí tem 5 exercícios para vocês fazerem. E eu vou, através desse vídeo, explicar de uma forma bem simples o que é circunferência, quais são os elementos e o que significa o comprimento da circunferência. E aí você, sabendo disso, vai ter a possibilidade de resolver esses exercícios. Então vamos nessa? Vamos lá, vamos começar. Vamos desenhar aqui a circunferência. Fizer um pouquinho grande, né? Opa. Pronto. Então vamos começar aqui. Tá vendo esse... Aliás, vamos começar a diferença. Tem diferença entre círculo... Eu estou escrevendo com mouse, tá, gente? Estou usando o mouse, né, para escrever. Círculo. Por isso que tá um pouquinho difícil. Eu não tenho mesa digitalizadora. Círculo versus circunferência. Tem diferença. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Circunferência. Qual é a diferença? Círculo. Círculo é isso aqui, ó. É essa área que essa linha aqui delimitou. Tá vendo essa área aqui? Essa área aqui. Essa área é chamada de círculo. É isso que é o círculo. E circunferência? É o contorno. Contorno, ó. Essa linha aqui, ó, que delimitou a área. Então, circunferência é sinônimo de contorno. É esse contorno. Pronto, é isso que é circunferência. Beleza? Então, já sabe a diferença de círculo e circunferência. Opa, apaguei demais. Ih, apaguei muito aqui. Então vamos desenhar de novo. Não tem problema, vamos desenhar de novo. Então vamos lá. Então, já sabemos a diferença de círculo e circunferência. Circunferência é o contorno. Agora vamos falar dos elementos. Tá vendo esse pontinho aqui? Ele é o centro, é o primeiro elemento da circunferência. Centro. Normalmente é representado pela letra O. Centro.
Então, aqui, ó, elementos da circunferência. Vamos colocar aqui, ó, elementos da circunferência. Quais são os elementos? O primeiro deles é o centro. E aí, se você tracejar uma linha do centro até alguma extremidade, da circunferência, daqui até aqui, nós teremos... Opa, deixa eu apagar aqui que não ficou legal não. Vou botar um pouco mais para baixo aí. Nós teremos o raio. Não ficou legal. Deixa eu alinhar aqui. Pronto, aqui. Agora sim. Até aqui é chamado de raio, ó. Do centro para cá, tá vendo? Esse ponto aqui de encontro, essa linha daqui, ó, até aqui, até essa extremidade, vamos chamar aqui de A. Então esse segmento aqui é chamado de raio. O raio ele parte do centro e vai até alguma extremidade da circunferência. Podia ser aqui, aqui, aqui. Isso tudo é chamado de raio. Então o segmento OA é chamado de raio. Agora, se eu pegar esse A, começar daqui, esse segmento, começar aqui da extremidade do contorno, passar pelo centro e terminar na outra extremidade, dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo alinhar. Se eu terminar aqui, ó. Começar daqui da extremidade, tem que passar pelo centro e terminar aqui é o que chamar aqui de B, é chamado de diâmetro. E aqui é outro raio, ó. OB é raio também. Então daqui para cá é diâmetro, ó. Segmento AB, segmento AB. Melhor apagar essa seta, né? Fica melhor de entender. Vamos tirar essa seta aqui. Aí fica melhor de entender, né? Então o segmento... Deixa eu apagar aqui, faz escrever de novo. Que era o OA, né, que eu tinha escrito. OA, o segmento AB é o diâmetro. Então veja bem. O segmento que parte de uma extremidade, passa pelo centro e vai na outra extremidade é chamado de diâmetro. Pode ser chamado de corda máxima.
É a maior corda da circunferência. Ele parte de uma extremidade, passa pelo centro e termina na outra extremidade. Diâmetro. Você visualizando, você vê que o diâmetro é 2 vezes o raio. É o raio mais o raio. O segmento que parte do centro até alguma extremidade, raio. Independente se vai ser aqui, é raio. Tem mais elementos? Tem. E se eu desenhar outro segmento que não passe pelo centro? Um exemplo aqui. Vou desenhar aqui. Se for aqui, por exemplo. Vamos alinhar. Se fosse esse segmento aqui, como seria chamado? Corda. Seria chamado de corda. Vamos desenhar um pontinho aqui, onde bate aqui, né? A extremidade. CD. Então, o segmento CD seria chamado de corda. Ah, o diâmetro é uma corda? É, mas é a corda máxima. O CD é uma corda? É, mas é uma corda comum, uma corda da circunferência. Não, a corda máxima é o diâmetro, chamado de diâmetro. Agora, se vocês prestarem atenção, ó, preste atenção aqui, ó. Vou botar até de vermelho. Tá vendo esse... Aqui tá a corda, né? O CD. Tá vendo esse segmento aqui, ó? Olha só, que eu vou cobrir. Isso aqui é como se fosse o arco. Tá vendo? Aqui é um arco. Esse desenho todo aqui... Deixa eu usar outra cor embaixo. Vou pegar aqui outra cor. De verde, né? Aqui é a corda, né? CD. E esse de vermelho aqui é o arco. É como se fosse um arco e flecha. Tá vendo? Então, esse segmento aqui, de vermelho, é chamado de arco. Se eu falasse assim, ó, CD, fizesse assim, ó, chamado de arco. Porque representa aquela arma mesmo de caça. É igual a arma de caça, um arco e flecha. Aqui é um arco. Agora, se eu pegar outro segmento aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor. Colocar amarelo, azul. Tá vendo esse segmento? Esse segmento aqui, deixa eu desenhar ele retinho. Cadê? Não precisa não, que ele é curto, né? Acho que eu consigo. Tá vendo esse segmento aqui? Não seria a flecha, a munição do arco e flecha? É esse nome mesmo que se dá, flecha. Só que na matemática é chamado de essa reta aqui que passa por outra, essa reta na vertical, formando um ângulo de 90 graus, chamada de reta perpendicular. Mas dentro da circunferência é chamado de flecha. Então, se eu chamar aqui de E, aqui ó, de E, e aqui de F, o segmento EF é chamado de flecha. Exatamente como se fosse um arco e flecha. E é isso que nós vemos aqui. Então, esses são os elementos da circunferência. O centro que fica no meio da circunferência, por isso que é centro, que ele está no meio. Aí, se você pegar um segmento que vai do centro até uma extremidade qualquer, mas tem que ir do centro a uma extremidade qualquer, raio, chamado de raio. Aí, se você completar, se você pegar de uma extremidade qualquer, podia ser aqui, até aqui mesmo, mas tem que passar pelo centro e terminar na outra extremidade,
é chamado de diâmetro, que é a corda máxima da circunferência. Agora, se eu pegar um segmento que não passe pelo centro, podia desenhar daqui para cá, mas só não podia passar pelo centro, daqui para cá, chamado de corda. Por exemplo, se eu pegasse daqui, ó, corda. Aí dentro da corda tem um arco, ó, aqui, ó. Aqui o arco aqui. Tem um formato de arco mesmo, o arco. E dentro do arco e da corda tem a flecha. Então, esses são os elementos da circunferência. Pronto. É isso que você tem que aprender. São os elementos. Agora eu vou ensinar para vocês o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? É comprimento com O. O que é o comprimento da circunferência? É calcular o tamanho do contorno. É isso. Calcular o tamanho do contorno. Então, ó, comprimento. O que é comprimento da circunferência? É calcular o tamanho do contorno. Comprimento com O, porque se fosse com U, seria um aperto de mão, por exemplo. Então, por isso que é com O. Comprimento. É calcular o tamanho do contorno. Então, vamos apagar aqui que tem muita informação. Vamos apagar. Agora, vamos falar do comprimento da circunferência. Vamos desenhar a circunferência. Como que nós vamos calcular o comprimento da circunferência? Vamos lá de novo. Tá vendo aqui o centro, né? Que é o centro. Vou mudar de cor, né? Que é o centro. Se eu pegar um segmento que passe de uma extremidade, que comece na extremidade qualquer, não vou desenhar no meio não, de uma extremidade qualquer, que passe pelo centro e vá a outra extremidade, eu tenho o que chamamos de diâmetro. Lembra lá? Diâmetro. Então, ó, começou numa extremidade, passou pelo centro, terminou na outra extremidade. Diâmetro. Então, esse segmento aqui, ó, segmento qualquer, AB, seria o diâmetro. Agora, veja bem, eu quero calcular o contorno, o comprimento da circunferência. Vou até escrever aqui, comprimento. O que eu quero calcular é o comprimento. Vou apagar aqui que não ficou legal. Comprimento. Veja bem, se eu traçar outro segmento que passe pelo centro e comece numa extremidade, passe pelo centro e termina na outra extremidade, vou usar até outra cor aqui. Vou usar amarelo. Qualquer lugar do contorno, ó. Por exemplo aqui. Vamos supor que seja aqui. Olha aí. Aí o segmento C. Segmento CD. Ah, professor, é o mesmo diâmetro? É o mesmo tamanho desse segmento AB, é o mesmo do CD. Só que está posicionado diferente, né? Está numa posição diferente. Agora imagina se eu fizer vários aqui. Vamos fazer outro. Com a cor rosa. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro aqui. De novo, porque passou lá, né? Vamos lá. Se eu chamar aqui de E e aqui de F. É também o diâmetro? Por quê? Porque ele começa numa extremidade, passa pelo centro e termina na outra extremidade. Diâmetro.
O AB é diâmetro? É, porque ele começa na extremidade, passa pelo centro, passa pelo meio e termina na outra extremidade, diâmetro. O CD é diâmetro? É, por quê? Porque ele começa na extremidade, passa pelo centro e termina na outra extremidade. Agora imagina que eu faça várias linhas dessas, vários diâmetros desses. Professor, a mesma medida do diâmetro AB para o CD é a mesma medida. Se eu fizer várias linhas até preencher tudo, eu vou ter o comprimento da circunferência. Então, um matemático chamado Arquímedes descobriu que o comprimento da circunferência era dado pela fórmula diâmetro vezes π. Por que π? O π é aproximadamente 3,14. Por isso é que ele é escrito dessa fórmula. Dessa forma aqui, é um igual com um tio em cima. Por quê? Porque é aproximadamente 3,14. Que ele, na verdade, é um número infinito. É uma dízima. É um número irracional. Uma dízima não periódica. Um número irracional. Ele é infinito, mas aproximadamente 3,14. Ele descobriu que tinha uma constante que, ao multiplicar pelo diâmetro, daria o comprimento da circunferência. Então, a fórmula do comprimento é diâmetro vezes π. Tá certo? Então, é isso que é o comprimento da circunferência. Agora, vamos ver como que vamos fazer isso na prática. Como é que vamos calcular na prática? Vamos lá nos exercícios, né? Vamos lá. Então, veja bem, o primeiro exercício é sobre elementos da circunferência. Lembra lá que eu acabei de falar dos elementos? Que o elemento que começa no centro, termina na extremidade é raio. O elemento que começa na extremidade, passa pelo centro, termina na outra, diâmetro. Se eu pegar um segmento qualquer que não passe pelo centro, corda. Aí esse segmento que está em cima da corda é chamado de arco. E o que vai na corda e vai na extremidade lá do arco é a flecha. E o segmento do meio é chamado de centro. Então, número 1, acredito que vocês não terão problema, né? O número 2 já está pedindo para calcular. Está pedindo para calcular a medida do segmento PB, ou seja, o raio. Ora, nós vimos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Por que é 2 vezes o raio? Porque ele passa de uma extremidade, começa na extremidade, passa pelo centro e termina na outra extremidade. E o segmento que começa no centro e termina na extremidade é chamado de raio. Como o diâmetro passa pelo centro e termina na outra extremidade, ele é 2 vezes o raio. É o raio mais o raio. Então, ele quer saber a medida do segmento PB. Se eu tenho o diâmetro, que é 12, ó, tá vendo aqui que o diâmetro é 12 centímetros? Vamos dar um exemplo prático com outro número. Quer ver aqui? Vamos lá. Vamos abrir lá. Programa para eu desenhar. Vamos lá de novo. Então tá aqui. Vamos apagar aqui e desenhar de novo. Uma circunferência. Tá aí. É a circunferência. Agora vamos desenhar o diâmetro, né? O diâmetro tem que começar numa extremidade, passar pelo centro e terminar na outra extremidade. Então, o diâmetro aqui, vamos chamar aqui de AB. Aqui é o centro. Aí o cara disse lá, ele deu a medida do diâmetro, né? Vamos supor que o diâmetro seja 10 centímetros aqui. Ele quer saber a medida. Se eu perguntasse para você, aqui eu chamo de O. Se eu perguntasse para você qual é a medida,
quanto que vale o segmento OB? É o raio que ele quer saber, ó. Quanto é que vale? Ora, se eu tenho o diâmetro não é esse pedaço aqui, que é raio, né? Esse pedaço aqui mais esse pedaço, o diâmetro não é raio mais raio? Ou então o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, veja bem, se eu tenho o diâmetro e eu estou dizendo que o diâmetro é 10 centímetros, o raio é metade do diâmetro. Então, como é que eu acho o raio? É só eu pegar o 10 e dividir por 2, é só pegar o diâmetro e dividir por 2. Aqui no meu exemplo seria 5 centímetros. 5 centímetros, né? A resposta. Então, a resposta daquela pergunta é só você pegar o diâmetro. Cadê ela? Só pegar o diâmetro aqui e dividir por 2. Acabou. É essa que é a medida do segmento PB, que é o raio. O raio é a metade do diâmetro. Vamos para o número 3. No número 3, ele fala de uma chácara que ela vai ser cercada por um canteiro circular de raio de 2 metros. O raio parte do centro aqui da árvore e termina aqui, ó, 2 metros, para proteger os animais domésticos. Aí considere π 3,14. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela de gasto aproximadamente para cercá-lo é... Aí ele fala que a fórmula é 2 vezes o π vezes o raio. Ué, mas você não falou que a fórmula é π vezes diâmetro, ou do comprimento? Sim, vamos lá. Então, por que ele disse que é 2 vezes o raio vezes o π? Você vai entender agora. Ó. Vamos desenhar aqui uma circunferência. Tá aí a circunferência. O centro está aqui. Nessa questão ele só dá o raio, né? Então vamos desenhar o raio. O raio passa do centro e termina numa extremidade. Começa do centro, termina numa extremidade. Então o raio, temos o raio aqui. Segmento OA. Vamos supor que o raio aqui nesse exemplo fosse... Lá é 2, né? Vamos supor que aqui fosse 4 centímetros. Ele quer saber o contorno. Ele quer saber o contorno. Quanto que ele vai gastar no cercado, né? Não é isso? Aí ele dá o valor de π e ele disse que a fórmula do comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. E eu disse que o comprimento é diâmetro vezes π. E agora? Qual que está certo? É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o diâmetro não é 2 vezes o raio. Se você pegar o diâmetro não é 2 vezes o raio, então, ó, se eu substituir o D por 2R, dá no mesmo. Ó, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso que ele falou que a fórmula era 2 vezes o raio vezes o π. Então, tanto faz usar uma fórmula ou outra. Eu prefiro usar essa daqui que é menos conta. Ó. Eu tenho, mas para você eu não tenho o valor do raio, o valor do diâmetro. Eu tenho só o valor do raio. Ué, mas se você tem o valor do raio, você automaticamente tem o valor do diâmetro. Porque se o raio aqui é 4 centímetros, quanto é que seria o diâmetro? 8. O diâmetro seria 8 centímetros. Pronto, agora eu tenho o diâmetro, eu posso calcular o comprimento da circunferência. O π é 3,14, né? Então aqui vai ficar 8 vezes 3,14. Acabou. Só fazer a conta aqui, ó. Ignora a vírgula, a princípio. Faz a multiplicação. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Lembrando que a vírgula está aqui, né? Quantas casas decimais tem? Tem 2. Então, você anda 2. 1, 2. Então, a resposta aqui na minha questão
seria 25,12. Se o raio fosse 4 e o diâmetro 8, 25,12. Mas é a mesma ideia que você vai usar lá, tá? Vamos para o próximo. Próximo é o número 4, não é isso? O diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 centímetros. O valor do raio da roda do caminhão é... O raio é metade do diâmetro. Se ele deu o diâmetro, é só você pegar o diâmetro e dividir por 2 que você vai encontrar o raio. Acabou. Número 5. Uma pessoa pretende colocar um meio-fio em torno de uma praça circular de raio 20 metros, sendo que o contorno da praça pode ser calculado pela seguinte expressão: comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o π, ou o diâmetro vezes π. E onde R é o raio e considere π igual a 3. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos o valor do raio, né? É a mesma coisa aqui do número 2, gente. É a mesma coisa do número 2. Ele tinha o valor do raio e queria saber o quanto que ele ia gastar de metro de tela. O contorno aqui das telas. Agora ele quer saber... Uma pessoa pretende colocar meio-fio em torno de uma praça circular. Ele quer saber a quantidade de meio-fio. Aí, sendo que o contorno da praça pode ser... Ele quer saber o contorno da praça, na verdade, né? Então, como é que você vai saber, vai calcular isso? Você já sabe que o raio é 20 metros. Se o raio é 20 metros, o diâmetro é 40. Então, é só pegar o diâmetro vezes o π. 40 vezes 3, que é o comprimento da circunferência, diâmetro vezes π. E o número 5? Esse que é o número 5, né? Então, é que ele quer saber, ó. A medida do contorno da praça é... Então, qual é a medida do contorno da praça? Diâmetro vezes π. Mas eu não tenho diâmetro. Não, você tem um raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 20, o diâmetro é 40. Só pega 40 e multiplicar por π. O π aqui ele disse para usar 3. Então, é 40 vezes o 3. Aí vai dar a resposta aqui do número 5. Então, a aula de hoje, gente, foi isso. Eu espero ter ajudado todos. A todos, né? A todos os alunos e alunas. E que todos possam ter aprendido o que é a circunferência, quais são os elementos, como calcular o comprimento, o contorno. E eu espero que todos possam fazer os exercícios e terem tirado suas dúvidas. Até a próxima.